A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia. Você está na disciplina Apologética Cristã do curso de Bacharel em Teologia. E este é o primeiro AVA da aula dupla 7, na primeira parte da aula 13. Sempre lembrando que o sistema de aulas duplas estão ligados diretamente ao sistema intensivo, que tem os encontros presenciais. Nesses encontros presenciais, há duas aulas duplas, ou seja, 4 aulas, tendo um intervalo de 15 minutos entre as aulas duplas que são unidas no professor. Então, por isso, utilizamos esse termo e utilizamos esse sistema. E o sistema modular EAD, ele também tem a questão de entender, porque pode haver sim uma interação entre os dois sistemas para o aluno. Vamos continuar então e entraremos nesta aula dupla no tema Psicologia da Religião, material elaborado por mim, professor Marco Faleiro. Toda esta aula dupla nós falaremos acerca deste tema que está dentro agora de ciência da religião. Então, na Logos, nós temos um departamento que é a área de teologia da ciência da religião. É separado, né? E nós poderíamos até ter, e talvez pode até haver, uma disciplina específica de psicologia da religião e até mesmo filosofia da religião. Quem sabe outras áreas também podem ser abordadas, como sociologia da religião, estão dentro de ciência da religião. Mas nós trataremos apenas nesta aula dupla deste tema, que é um tema muito amplo. E o que nós vamos tratar? O que é psicologia da religião, o fenômeno religioso dentro da abordagem da psicologia, que é uma ciência, a experiência religiosa diferenciada em cada período da vida, então é a evolução religiosa no psique humano, as experiências religiosas e, por fim, a saúde mental diante da experiência religiosa. Toda a abordagem dessa aula dupla estará dentro de uma proposta de análise compartilhada ou com a colaboração dos conhecimentos e do material da psicologia. Então, será sim teologia com material da psicologia. Vamos então primeiro responder essa pergunta: o que é psicologia da religião? Nós vamos dar aqui alguns conceitos, mas antes de continuar, eu queria dizer para você que se você tem alguma dificuldade com relação à própria psicologia, como utilização no meio cristão, então você deve conversar com o professor, que será eu ou outro professor que está usando essa AVA, porque é importante que você tenha o entendimento que isso é parte da ciência. Nós temos que, no mínimo, saber o que a psicologia diz. Você pode até não utilizar, você pode até discordar, mas você tem que conhecer, pelo menos, as opiniões, ok? Então vamos responder essa pergunta nessa AVA. O que é psicologia da religião? Existem muitos estudiosos de psicologia da religião, e aí eu vou citar alguns nomes que são famosos, né, e fortes, como James Alport, Sigmund Freud, Jung, Fromm, Orlo Strunk, Clark, Johnson e Stolz. Você vai ver que esses nomes estarão nas nossas abordagens em toda essa aula dupla. E também tem o Meruel Rosa, né, que é um brasileiro e tem uma abordagem muito interessante porque ele também é cristão, né? E ele faz um conceito considerando dois aspectos. Veja, o estudo do fenômeno religioso do ponto de vista psicológico. Então, para Meruel Rosa, a psicologia da religião é o estudo do fenômeno religioso do ponto de vista psicológico. Vamos ver outros conceitos. É a aplicação dos princípios e métodos da psicologia
ao estudo científico do comportamento religioso do homem, quer como indivíduo, quer como membro de uma comunidade religiosa, ou seja, de forma sociológica. A Wikipédia diz que a psicologia da religião é o estudo psicológico das experiências religiosas e crenças. No cristianismo, a psicologia da religião, ou psicologia pastoral, é um subcampo da teologia pastoral, porque sempre foi estudado de alguma forma isso que hoje é chamado psicologia da religião dentro da teologia. A teologia pastoral hoje compartilha com a ideia da ciência da religião como parte das ciências sociais. Orlo Strong diz acerca de psicologia da religião, está no livro dele aí, na página 20, o ramo da psicologia geral que tenta compreender, controlar e predizer o comportamento humano, tanto profundamente pessoal como periférico, percebido pelo indivíduo como sendo religioso e susceptível a um ou mais dos métodos da ciência psicológica. Galimberti diz o seguinte: psicologia da religião é uma pálida tentativa de compreender a pessoa humana a partir de dois referenciais, a psicologia e a religião, que juntas totalizam um dos mais profundos e misteriosos aspectos de estudos das ciências humanas e que desafiam as ciências exatas e empíricas a definir sem denegrir a essência mesma do homem, mas a definir não saindo do seu objeto do conhecimento. Isso é o que Galibert diz. Olha o que mais ele fala também. A psicologia da religião é um assunto muito explorado pelos estudiosos da psicologia, mas ainda não alcançou um espaço científico próprio. Então, seria dois aspectos: o estudo da religião junto com a psicologia. Na teologia, esse estudo é parte da teologia pastoral, ou prática, né? Na Logos está na área de ciência da religião. A psicologia da religião tem sido mais estudada por teólogos que psicólogos. Normalmente, os psicólogos ou a psicologia é consultada, mas são os teólogos que têm escrito sobre esse tema. Os temas da religião aparecem no meio dos estudos da psicologia. A psicologia terá sempre um problema a resolver. Qual é? Espírito e alma. Dorsch e Staff, num livro dele de 2001, nós vamos citar agora algumas coisas acerca desse material, desses dois escritores, ele diz no seu livro: acresce ainda a questão de princípio mais insolúvel, que atravessa, de maneira geral, toda a psicologia, isto é, se a alma deve ser considerada de uma ordem a ser compreendida espiritualmente, ou se, no final de contas, é um produto da natureza, ou então, em que medida a alma resulta da integração de ambos. Então aqui vem a grande discussão, alma e espírito, e isso está dentro da discussão da psicologia. Ele continua falando no livro dele que a psicologia da religião não pode prescindir de admitir um agente constitutivo da psique, ou seja, existe algo no psique humano, nem deixar de reconhecê-lo, apesar de todo cuidado nas palavras, como um princípio espiritual que age sobre a matéria do corpo. Então tem que se verificar essa realidade. O padre Antônio Vieira disse: quereis saber o que é alma? Olhai uma alma, uma pessoa morta. O que lhe falta é o que chamamos de alma. Mas veja, mas e o espírito? A psicologia considera ou aceita como verdadeira? Para nós, a análise psicológica não afeta nosso estudo, pois a Bíblia diz que somente a própria Bíblia é capaz de discernir ou dividir alma de espírito. Veja o que a Bíblia diz em Hebreus 4,12. Portanto, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir o quê? Alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. Se você dividir juntas e medulas, a pessoa morre. Assim como se você dividir alma e espírito. Então, a questão da alma e do espírito, ela não é um grande problema se a psicologia analisa só a alma e não percebe o espírito, porque ela já está misturada. E aquele que é ateu
aquele que é contra Deus, ele não vai querer aceitar o espírito, mas isso não atrapalha os seus estudos e suas observações do psique. A percepção, então, não é um fator preponderante para a análise psicológica, pois se as duas partes se unem, são uma ou separadas, que agem separadas, é algo totalmente imperceptível à percepção humana. Só é perceptível por meio da ação da revelação da palavra de Deus ao homem. Então, o homem, só observando de forma racional, não vai perceber o espírito. Dort e Staff ainda continua. A descoberta da vivência originária do sagrado como categoria sui generis pela ciência comparada a ciência comparada das religiões, que visa a compreensão, reconheceu no Mysterium Tremendum et Fascinis a vivência decisiva da religião e com isso estimulou sensivelmente o trabalho da psicologia da religião. A vivência originária é o que é o comum no ser humano, já é natural. Todos temos características psicológicas que são do homem, e delas é a ideia do sagrado e o profano. Rodolphe Otto fala da experiência religiosa, da vivência originária, como uma experiência terrífica e irracional, onde se encontra o sentimento de pavor diante do sagrado, diante desse mistério tremendo, diante dessa majestas que exala uma superioridade esmagadora de poder, onde se encontra um temor religioso diante do mistério fascines, onde se expande a perfeita plenitude do ser. Isso é o que Otto diz. Já para Jorge Ribeiro, ele continua dentro dessa perspectiva, dizendo que o psicólogo da religião, ou seja, o estudioso da psicologia da religião, não é aquele que apenas estuda de fora os efeitos emocionais da religião no comportamento das pessoas, mas é aquele que estuda o comportamento das pessoas e intui ou descobre nelas o mundo das realidades subjetivas, ou não seja, as não objetivas, as não físicas, ou não concretas, experienciadas e vividas como resultado de um tempo e de um espaço vívidos, através dos quais ele penetra no mistério profundo e fascinante que se esconde em cada pessoa e que, quando descoberto e vivido, produz nelas a verdadeira sensação de um poder pessoal sem limites. Ribeiro continua: não sei se a ciência comparada das religiões descobriu o fenômeno da vivência originária, que é o início dos estudos das religiões, as religiões comparadas. Nós, inclusive, teremos disciplina sobre isso, né? Religiões comparadas em Angola e no mundo. Ou se simplesmente o explicou porque se descobre o que é evidente, simplesmente se explica, se dá nome, se enquadra metodologicamente. Essa evidência não nasce da clareza de um argumento racional, mas da perpetuidade de um sentimento que aparece ao longo de toda a história da evolução espiritual do planeta. Mas o que é mistério? O mistério é algo que invade a curiosidade do ser humano. O mistério é chamado de luminoso, que é chamado luminoso, e este é o conceito derivado do latim numen, significando emoção espiritual ou religiosa despertadora, misteriosa ou inspiradora, é um termo que foi usado e tem sido usado dentro da psicologia. Esse termo foi popularizado pelo teólogo, não é um psicólogo, o alemão Rudolf Otto, que seu influente livro alemão em 1917, Das Engel, em português O Sagrado, o que apareceu em inglês como The Idea of the Holy, em 1923, ele fala que a psicologia sabe que existe uma vivência originária no homem, e está ligada à ideia do sagrado versus profano, que também é o mistério, ou o luminoso. Então, mistério et fascinius significa olhar de admiração e mistério. Isso é algo que está dentro de todo ser humano, ele percebe um mundo espiritual. Para terminar, e a gente vai passar só um pouquinho, uns 15 minutos aqui, eu quero ler algo de C.S. Lewis, do seu livro, ele que é um teólogo, escritor, né, muito conhecido, né, ele tem aquelas crônicas de Nárnia, né, que ficou muito famoso por causa dos filmes, e C.S. Lewis escreveu, e ele escreveu mais de 40 livros, né, e muitos inclusive para crianças, que foi o que deixou ele mais famoso, né, como Crônicas de Nárnia.
E ele escreveu sobre a experiência luminosa da seguinte forma no seu livro O Problema da Dor. Vamos só ler isso e estaremos terminando essa ava, e depois na próxima ava você vai continuar esse assunto. Mas vamos lá, vamos ver o que C.S. Lewis disse, e assim nós terminamos essa ava. Suponha que lhe digam que havia um tigre na sala ao lado. Você saberia que estava em perigo e provavelmente sentiria medo. Mas se lhe dissessem há um fantasma na sala ao lado e acreditasse, quer dizer que existe fantasma, você sentiria de fato o que é frequentemente chamado de medo, mas de um tipo diferente. Não seria baseado no conhecimento do perigo, pois ninguém tem medo do que um fantasma possa fazer com ele, mas do mero fato de que é um fantasma. É misterioso e não perigoso. E o tipo especial de medo que excita pode ser chamado de pavor. Com o estranho, alcançamos as margens do luminoso. Agora, suponha que lhe digam simplesmente que é um espírito poderoso na sala e fosse acreditado por você. Seus sentimentos seriam, então, menos parecidos com medo, o mero medo do perigo. Mas a perturbação seria profunda. Você sentiria maravilhado e um certo encolhimento, uma sensação de inadequação para lidar com um tal visitante e de prostração diante dele, uma emoção que pode ser expressa nas palavras de Shakespeare, que Shakespeare disse que é: sob ele, meu gênio é repreendido. Esse sentimento pode ser descrito como reverência e o objeto que o excita como luminoso, este que seria o espiritual. Aqui o professor Marco Faleiro, na disciplina Apologética Cristã, estamos na Logos Ensino Superior de Teologia no curso de Bacharel em Teologia. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.